Fala galera do Holy, hoje eu quero meditar com vocês sobre a onipotência de Deus. E a pergunta que eu separei para nós estarmos meditando sobre isso hoje é uma pergunta que eu creio que você já deve ter visto em algum lugar. E se você não viu antes, está vendo agora. E essa pergunta é a seguinte: Deus pode criar uma pedra que ele não pode levantar? Essa pergunta ela é muito perspicaz porque ela tem como objetivo dizer que Deus não é onipotente, ou até mesmo de dizer que o nosso Deus não existe. Bom, para nós estarmos começando, vamos ler um versículo da Palavra de Deus, que está em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom, nós vamos ver na Palavra de Deus, em toda a Palavra de Deus, que ela afirma que nosso Deus ele é todo poderoso. Nós sabemos que Deus possui 3 atributos que nós chamamos de atributos não comunicáveis. São atributos que ninguém tem além de Deus, que são a onipresença, a onisciência e a onipotência. Isso quer dizer que Deus está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está ciente de todas as coisas, ele conhece tudo que existe e o que há, foi tudo começou a existir a partir dele, e também ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Há quem diga que a maneira certa de dizer não é nem que Deus tem todo o poder, mas na verdade que ele é todo o poder. Porque se nós falarmos que Deus tem todo o poder, nós estamos falando que Deus e o poder são coisas distintas, né? Poder é uma coisa, Deus é outra, só que Deus tem o poder. Mas não é bem isso, porque poder e Deus não são coisas separadas. O poder existe por causa dele, ele é o próprio poder. Pois bem, Deus é o próprio poder. No entanto, quando nós entendemos e cremos nisso, podem surgir algumas questões bem complicadas para nós resolvermos. Essa questão, na verdade, ela já está rolando na história da humanidade desde que o homem se entende por gente, que é o problema do mal. Como que Deus pode ser todo-poderoso e todo bondoso e, ao mesmo tempo, permitir que exista maldade no mundo? Nós enfrentamos, todos nós que acreditamos em Deus, enfrentamos em algum momento da nossa vida esse dilema, que é o seguinte: por que no mundo existe fome, existe guerra, existe violência, existe homicídio, existe suicídio? Por que existem tantas coisas ruins ao ponto de às vezes a gente pensar que o homem só está aqui no mundo para sofrer? Esse argumento que quer dizer que ou Deus é todo poderoso ou ele é todo bondoso, porque se Deus é todo bondoso e todo poderoso ao mesmo tempo, o mal não poderia existir. Esse argumento ele tem lógica, ele não é irracional, não, ele possui sim lógica. E é nesse sentido, nessa mesma linha de raciocínio, que um físico americano chamado Clyde Cowan, ele criou uma argumentação num livro que se chama O Paradoxo da Onipotência. Ele cria uma argumentação para chegar a um raciocínio de que Deus não é onipotente. Eu vou estar falando para vocês aqui como que é. Ou Deus consegue ou não consegue criar a pedra que não é possível erguer. Se Deus consegue criar a pedra, não é onipotente, já que não consegue erguer. Se Deus consegue criar a pedra, não é onipotente, porque não consegue criar. Logo, Deus não é onipotente. Através desses 4 raciocínios aí bem rápido, esse cara chega à conclusão de que Deus não é onipotente. E esse argumento é um argumento muito utilizado também por ateus. Mas o curioso é que quem tem uma boa resposta para essa pergunta é um ex-ateu, que se chama C.S. Lewis. Para quem não conhece, recomendo muito ler os livros de C.S. Lewis, porque ele é um gênio. Mas o C.S. Lewis, ele fala uma coisa muito interessante no livro dele que se chama O Problema do Sofrimento. Ele vai dizer a seguinte frase: não é possível nem a Deus, nem a mais fraca das suas criaturas, executar 2 alternativas que se excluem mutuamente, não porque o seu poder encontre um obstáculo, mas porque a tolice continua sendo tolice, mesmo quando é falada sobre Deus.
C.S. Lewis mostra de uma maneira bem simples e clara que o contexto, o que o autor apresenta ali, são alternativas onde ambas se excluem mutuamente. O autor ele criou um contexto na sua argumentação onde há uma grande controvérsia, onde há duas ideias que não podem ser aplicadas ao mesmo tempo. Bom, só que esse contexto que esse autor criou, ele não condiz com a realidade. E eu vou te explicar por que ele não condiz com a realidade. Em primeiro lugar, o autor, ele está, para tentar dizer que Deus não é todo-poderoso, ele está colocando Deus contra ele próprio. Ele está perguntando se Deus pode fazer algo que ele não pode fazer. Ele está colocando Deus contra ele mesmo. E isso não condiz com a realidade, porque Deus, ele é perfeito e ele é harmônico em si mesmo. Deus nunca vai precisar fazer algo contra ele mesmo. Deus nunca vai precisar se voltar contra ele mesmo. Por isso, essa pergunta ela é ilógica, porque Deus é perfeito, ele nunca vai precisar fazer algo ou ser contrário a ele mesmo. Isso é um problema do ser humano. Nós que nos contradizemos muitas das vezes. Deus não, ele é perfeito em harmonia. Em segundo lugar, se nós formos dissecar essa pergunta, a gente vai ver que, em tese, a pergunta é o seguinte: Deus pode fazer algo que ele não pode fazer? A pergunta é essa. E a gente vê que ela não faz sentido, porque na própria pergunta o autor já está predeterminando qual será o veredito final. É a mesma coisa de eu perguntar para você se é possível você fazer algo que é impossível. Não faz sentido, porque se você disser que sim, que você pode fazer, eu vou perguntar como é que você pode fazer se é impossível. E se você disser que não, eu vou perguntar por que você não vai fazer se eu disse que você pode fazer, que é possível. Ou seja, é uma grande contradição que o autor criou. E, em terceiro lugar, nós poderíamos interpretar essa questão de um modo bem diferente. Da seguinte forma: o autor ele está perguntando se Deus pode frear o próprio poder dele. Em outras palavras, o autor também está perguntando exatamente essa coisa. Deus pode criar uma coisa que ele não pode levantar? Ou seja, Deus pode deter o próprio poder dele? É isso que o autor está perguntando. Deus pode frear o poder dele? Mas, observe comigo, se eu disser que sim, que Deus pode construir uma pedra que ele não pode levantar, eu estaria afirmando que Deus é tão poderoso que ele pode frear o seu próprio poder. E se eu respondesse que não, que Deus não pode criar uma pedra que ele não pode levantar, eu estaria afirmando que Deus é tão poderoso que ele não vai frear o próprio poder dele. Ou seja, é um jogo de palavras, e a gente vê que as palavras, elas criam realidades e destroem realidades. Por isso a gente tem que ficar muito atento com o poder das palavras. Mas talvez você ainda esteja pensando, tudo bem, Eliel, o que o autor falou não faz sentido, não faz parte da realidade. No entanto, é realidade que o mundo é caótico, as pessoas morrem, as pessoas sofrem, e é verdade que Deus é todo poderoso. E como é que fica essa questão? Bom, o que você está passando aí, se perguntando sobre isso, é a mesma coisa pela qual Abacuque passou. No livro de Abacuque, o profeta ele pergunta a Deus: Deus, até quando eu vou ver violência, eu vou ver vexação, eu vou ver coisas ruins e o Senhor não vai fazer nada? Deus responde a Abacuque o seguinte: no tempo certo, as pessoas responsáveis serão castigadas. E é aí que a gente tem que entender que há um tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar, há tempo de sofrer, há tempo de se alegrar, tempo de sorrir. Existem todas as coisas, existe tempo para todas as coisas debaixo do céu. E Deus, com certeza, não vai deixar nada passar impune. Ou seja, virá o tempo em que Deus irá julgar todos os homens. Só que o que acontece hoje é o contrário. O homem que está julgando a Deus, o homem que coloca Deus no banco do réu. Deus, ele é colocado contra a parede pelo homem, porque o homem ele vê essa maldade, por exemplo, que existe na África hoje, onde as pessoas estão passando por situações miseráveis, e essa pessoa, ela pergunta a respeito de Deus. Só que o homem em si, ele é tão orgulhoso
que ele não vê que, na verdade, a responsabilidade de tudo que está acontecendo de ruim é dele mesmo. Tudo é consequência dos seus próprios pecados, porque foi o homem que um dia entrou lá naquele lugar e promoveu guerra, promoveu violência, levou homens cativos para serem escravos, e outros homens de lá venderam essas pessoas para a escravidão, arrancaram as pessoas de suas famílias, destruíram e fizeram barbaridade. Ou seja, foi o homem que proporcionou tudo aquilo que há de ruim, mas o homem, depois de pecar, vê as consequências do seu pecado, se volta para Deus e questiona a Deus. E isso não faz o menor sentido. A palavra de Deus, ela aponta para todos os homens como responsáveis da maldade que existe. Nós somos a causa dos problemas do mundo. Se Deus fosse acabar hoje com a fome, a miséria, a violência, Deus ia acabar com o homem, Deus ia acabar com todos nós, porque nós somos a causa disso. Mas nós sabemos que existe um dia onde Deus vai nos julgar. Então esse dia vai chegar. Por isso, a gente tem que confiar em Deus e acreditar que o nosso Deus é todo poderoso. Até mesmo nessa época de pandemia, a gente tem que crer que o nosso Deus, ele é mais forte e ele está acima de qualquer tipo de vírus. E é por isso que nós podemos descansar na onipotência de Deus. Nós podemos descansar no fato de que esse Deus todo-poderoso está cuidando de nós. E se esse Deus todo-poderoso é por você, ao que você irá temer? Bom, então essa é a palavra de hoje, que você possa descansar no momento de tribulação, que você possa descansar nas adversidades a qual você passa, porque o Deus que é todo-poderoso diz o seguinte para nós: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam. Por isso que nós possamos descansar nesse amor. Assim como Paulo e Silas, que estavam em adversidade, estavam na prisão, mas na prisão eles estavam louvando a Deus. E enquanto eles estavam lá, acorrentados, chicoteados, sangrando, mas estavam louvando a Deus, é que eles viram o poder de Deus agir sobre a vida deles. E também vai ser assim sobre nós.